amiga da refrigeração, passando aqui para trazer mais uma dica. Hoje eu quero falar sobre esse cara aqui. Exatamente, hoje eu quero falar para você sobre o capacitor. Primeiro vamos falar para que serve ele num sistema de refrigeração. Vamos falar dentro de um ar-condicionado. Para que serve o capacitor no ar-condicionado? Existe capacitor simples e capacitor duplo. Primeiro eu vou falar sobre o capacitor simples. O capacitor simples ele só faz função para um elemento, ou seja, ou só para o compressor ou só para o motor de ventilador. Quando você tem um capacitor que ele vem, por exemplo, 35 mais 2,5, ele serve, o 35 serve para o compressor e o 2,5 serve para o motor de ventilador. Então, você sabendo disso, que existe capacitor duplo, agora você já sabe que existe capacitor duplo e sabe que existe capacitor simples. Quando é simples, ele só vai ou para o compressor ou para o motor de ventilador, correto? Então vamos lá. E qual é a função do capacitor? A função do capacitor é nada mais nada menos ajudar o deslocamento do motor de ventilador ou compressor. Ou seja, ele está em estado zero. Quando você liga o controle remoto ou a chave seletora do ar-condicionado, que ele vai mandar as funções para o motor de ventilador partir ou compressor, vamos falar do motor de ventilador. Quando ele manda a função para o motor de ventilador partir, ele precisa sair do completo zero. Então ele precisa de um deslocamento. Você já mandou a fase e o neutro e precisa de mais uma fase para ajudar nesse deslocamento, porque ele está no absoluto zero. E esse deslocamento fica pouco tempo, tá? Ele não fica o tempo todo jogando, ele vai jogar, partiu, funcionou, o capacitor, ele para, tá ok? Então essa é a função do capacitor. A mesma coisa ele faz no compressor. O que eu falei aqui para o motor de ventilador, ele serve para o compressor. Tá ok? Agora, quais são os possíveis defeitos que o capacitor apresenta no sistema de refrigeração, no sistema de ar-condicionado? Defeito número 1, ou o compressor não parte e o motor de ventilador não parte, ou os dois não partem. Então, pode ser, se for um capacitor duplo, ele pode tanto estragar só um lado do capacitor, como os dois lados do capacitor. Então, é ideal que você tenha um capacímetro para fazer as medições corretas, tá ok? Então, como é que você vai fazer com o capacímetro? O capacímetro, aqui no capacitor, vai ter a letra C, vai ter a letra F e vai ter a letra H. Se o problema for no compressor, ele não estiver partindo, você vai pegar a ponteira do capacímetro e vai colocar um no C do capacitor. Primeiro você vai desconectar todos os fios do capacitor, vai levar ele para uma bancada e você vai fazer essa medição, tá? Cuidado que o capacitor ele é um armazenador de energia, ele fica armazenando energia, então é ideal que você venha descarregar. E como é que você vai descarregar o capacitor? Você pode pegar uma chave de fenda e entre o C e o H, entre o C e o F, você colocar essa chave de fenda fazendo uma ponte. Assim ele vai descarregar o capacitor e você não venha tomar um choque, tá ok? Então, feito isso, antes de você ligar o capacímetro, por que você tem que fazer isso? Não só para você não queimar, não tomar um choque, também não queimar a sua ferramenta. Então você vai tomar esse cuidado. Tomando esse cuidado, o que você vai fazer? Você vai pegar uma ponteira, vai colocar no C, a outra ponteira você vai colocar no H. Se der a parte maior do capacitor, que é 35, por exemplo, se bater 35, o capacitor tá bom. Se bater abaixo, você vai fazer uma conta de 5%. Se você fizer abaixo, se o capacitor estiver dando abaixo de 35, 5%, você já pode substituir o capacitor, que o capacitor está com defeito. E mesma coisa na parte do ventilador, que você vai colocar no C e vai colocar no F. Se, por exemplo, o capacitor de 2,5 ele estiver abaixo de 2,5, é a mesma coisa, ele está com defeito. Então, vendo isso, você vai estar identificando qual o problema. Mas se você não tem essa ferramenta, capacímetro ainda, não conseguiu comprar, super entendo que nem sempre eu tive essa ferramenta também. O que você pode fazer para estar identificando esse defeito? Vamos falar sobre o motor de ventilador, que é um teste muito mais fácil, tá ok? O motor de ventilador vai estar lá, ele vai estar, vai sentir que ele vai estar querendo partir e não vai. O que você vai fazer? Você vai com a sua mão, com muito cuidado, tá? Como é um teste sem um capacímetro, você corre o risco de machucar a mão, porém, todavia vai estar parado lá e você não vai ser bobo, você não vai se machucar. Você vai bater na hélice assim, do ar-condicionado ou da turbina e vai girar
esse motor de ventilador. Ele automaticamente ele vai pegar velocidade e vai girar. Se o motor de ventilador girar, beleza, troca o capacitor. Se ele não girar, o problema está no motor de ventilador. Vendo isso, agora a gente vai partir para o compressor. Quando é o compressor, o que eu, Danilo, costumava fazer? Tá? Eu pegava esse capacitor aqui, ó, auxiliar, que ele já vem com relé, esse aqui por acaso da EOS, esse capacitor ele é barato, ele não é caro. Então você deve ter um desse na bolsa para teste. Mas esse teste só serve para o compressor, tá? Não joga isso aqui no ventilador, não. Você vai pegar aqui, ó, vai conectar um fio desse, você vai conectar no H, e um fio desse você vai conectar no C. Conectou, claro, com a energia desligada, você conectou, aí sim você manda o comando da chave seletora para o ar-condicionado, para a parte do compressor. Se ele partir, funcionar, você vai medir a amperagem. Veja se a amperagem está dentro da escala de amperagem daquele aparelho. Você provavelmente, esse capacitor está ruim, você vai fazer a substituição. Lembrando que esse teste aqui não é um teste 100% confiável, tá? É um teste acaso se você não venha a ter, tá? Mas aí o que você vai fazer? Se porventura você trocar o capacitor, botar um novo e ele não partir sozinho, aí você vai falar para o seu cliente que o ar-condicionado dele precisa de um capacitor auxiliar para estar auxiliando na partida. E assim ainda vai durar mais alguns dias, mais alguns anos ou dias esse ar-condicionado dele. Você vai salvar o ar-condicionado do cliente usando essas duas peças junto. Você vai deixar ele lá. Esse produto aqui, ele substitui, tá, aquele antigo. A galera da antiga sabe que eu vou falar, que era o capacitor de partida, que isso aqui é chamado capacitor de partida, junto com o relé voltmetro. Muitas das vezes a gente tinha uma dúvida na hora de fazer aquela ligação, e hoje ele já vem com o relé acoplado dentro dele, com 2 fios só para fazer a ligação, muito fácil de utilizar. Tá ok? Espero ter ajudado vocês, tá? Curta aí, compartilha, ativa o sininho e vamos pra cima. Aguardo vocês no próximo vídeo.